Olá, aqui é o Dr. Edvan e vamos para o próximo episódio da série Gatilhos Mentais na Prática. Nos capítulos anteriores nós falamos sobre os outros gatilhos mentais da nossa escalação e agora nós vamos falar sobre os dois últimos da escalação, que são a reciprocidade e a escassez. Então, vamos para o gatilho mental da reciprocidade. Como o próprio nome diz, é você entregar algo para o seu cliente para que ele entregue algo para você. Mas existe uma diferença. O gatilho mental da reciprocidade não funciona como uma troca comercial. Se por algum motivo o que você estiver entregando, o seu cliente pague o mínimo que seja ou dê qualquer coisa em troca de maneira financeira, ele vai sentir aquilo como uma obrigação, como um contrato. O gatilho mental da reciprocidade, ele é um gatilho que eu considero ele muito persuasivo. Porque ele tem um poder de persuasão muito grande por ser um gatilho que gera uma sensação natural em você. Toda vez que você faz um favor, já reparou isso? E quando você faz um favor para alguém, ou mesmo quando alguém faz um favor para você, sem que você esperasse, sim, naturalmente, você tem um impulso, você tem uma vontade de retribuir esse favor. Por exemplo, está você e uma outra pessoa, um colega que vocês não se viam há um tempo, e aí vocês vão conversar, vamos ali tomar um café. E tomam um café, conversam, de repente esse colega seu fala assim, deixa que eu pago, e paga. Naturalmente você sente a vontade de, eu preciso retribuir. E a maioria das vezes a resposta é, na próxima é comigo. Por quê? Você quer retribuir, você quer ser recíproco a algo de valor que foi entregue a você. Sem motivo, sem um objetivo por trás, essa pessoa decidiu dar a cortesia de pagar a conta daquele café que vocês tomaram, daquele momento bom que vocês tiveram de conversa. E aí você sente a necessidade de retribuir. Essa é a essência do gatilho mental da reciprocidade. É você gerar no seu cliente essa sensação, essa necessidade de fazer essa retribuição. Por isso que eu considero que ele é um gatilho muito persuasivo e que ele tem muita influência por conta dessa situação. Quando você gera esse sentimento genuíno, eu coloquei até aqui embaixo, que ele é um sentimento que ele tem que ser gerado de maneira genuína e ele tem que gerar valor. O gatilho mental da reciprocidade, ele não vai funcionar se ele não for genuíno e se ele não tiver valor envolvido. Então, esses dois fatores, ser genuíno e ter valor, é o mais importante para você conseguir despertar esse gatilho mental da reciprocidade. Porque quando você, de bom grado, quando você, sem que o seu paciente esperasse, você entrega para ele algo que é valor na percepção dele, porque a reciprocidade tem que ter valor envolvido. Por exemplo, nossos pais fazem de tudo por nós, mas muitos filhos não retribuem essa atitude, não retribuem todo esse valor que eles dão, porque eles enxergam que isso é uma obrigatoriedade, é uma obrigação dos pais. Então, na verdade, o valor ele vai depender da visão do seu cliente. Você precisa entender a visão do seu cliente durante o atendimento para que você possa saber o que é valor para ele. Um cliente que tenha
interesse em emagrecimento, receber uma sessão de cortesia da aplicação de enzimas tem muito valor. Para um cliente que está procurando o Botox, quer resolver as rugas da face, quer resolver as rugas do rosto, o valor dele não vai estar necessariamente em emagrecer. Sim, ele pode até ter, você até pode encontrar nesse mesmo cliente a vontade, a necessidade de querer buscar um emagrecimento, mas o objetivo principal dele não é aí. Então, se você entregar a mesma coisa para ele, o valor ele pode ter mudado, pode ser diferente, e essa cortesia, isso que você vai entregar, não vai ter valor para os mesmos, para dois pacientes diferentes. Por isso, esse gatilho mental, ele tem essa persuasão forte, tem essa influência, mas ele precisa ser genuíno, ele precisa ter valor. Vou até colocar algo aqui em cima. Dessa forma, ele precisa ser personalizado. Esse gatilho mental precisa ser personalizado. Ou seja, ele precisa ter o toque de cada cliente. O seu cliente precisa perceber que o que você está fazendo a mais, aquilo de valor que você está entregando é específico, é para aquele cliente. Não adianta você oferecer, para todo mundo que fechar o Botox vai ganhar uma sessão de aplicação de colágeno. Não vai gerar o gatilho mental da reciprocidade, porque o anúncio diz que a pessoa vai ganhar, que todo mundo que comprar. Então isso é um pré-requisito. Se ele pagar, ele ganha. Se torna um contrato financeiro, se torna uma questão financeira, e o paciente vai ver que aquela sessão é uma obrigação dentro do tratamento que ele está fechando. Com isso, a gente também tem o último detalhe, que é a integridade. O gatilho mental da reciprocidade, ele não funciona se ele não for íntegro, se ele não tiver integridade. Se você não fizer isso sem esperar algo em troca, ele não vai soar como um gatilho mental, não vai soar como reciprocidade, esse efeito não vai acontecer. Então, basicamente, você tem que entregar valor porque você quer entregar valor. Você tem que fazer algo pelo seu cliente porque você quer agregar, você quer realmente beneficiar o seu cliente. Não necessariamente fazer esperando algo em troca, porque se isso for percebido, o seu cliente automaticamente vai ir contra, ou seja, ele não vai sentir essa necessidade de ser recíproco. Por isso, precisa ter integridade. Não adianta realizar o gatilho mental, não adianta fazer o gatilho mental da reciprocidade esperando automaticamente algo em troca. É um efeito que vai acontecer por ser íntegro, genuíno e ter principalmente valor. Tá? Quando você entrega algo de valor, é automático que o seu cliente queira retribuir entregando algo de valor para você também. E na prática, como é que a gente coloca esse gatilho mental da reciprocidade? Na prática, simples. Uma coisa que a gente tem o poder de fazer muito, que é dar cortesia. Exatamente. Se você der uma cortesia para o seu cliente sem que ele espere, então isso não pode ser anunciado. Se você der uma cortesia para o seu cliente, ele vai sentir, caramba, eu ganhei uma sessão a mais, eu ganhei algo a mais no meu tratamento. O profissional quis me beneficiar, então eu vou fechar com ele. Um exemplo, você está ali fechando o tratamento com o cliente, e aí eu estou oferecendo o Botox a R$1.000. E aí esse cliente já se interessou durante o tratamento, ele se interessou por colágeno, por hidratar a pele, por melhorar a pele. Com isso, a gente foi conversando, decidiu fechar, e o cliente estava indeciso, caramba, eu não sei se eu fecho, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, olha,
eu posso fazer o seguinte para te ajudar. Eu vi que você também está interessado no colágeno, também está interessado em fazer hidratação. A gente até conversou sobre o pacote de 5 sessões, mas para você conhecer, se você fechar esse tratamento aqui comigo, eu posso dar para você, sem custo algum, uma cortesia de uma sessão dessa aplicação de colágeno. Ou melhor, 2. Uma agora, no início do seu tratamento, e uma na revisão, para que você possa a gente já possa gerar esse benefício na sua pele, você possa conhecer esse tratamento, e aí se você quiser, você fecha o restante das sessões comigo mais para frente, sem essa obrigatoriedade agora. O que você acha? Ou seja, o cliente não esperava, a gente estava fechando, não tinha comentado nada sobre isso, e aí de repente eu decidi dar uma sessão. Aí o cliente já tem aquela sensação, caramba, eu vou ganhar uma sessão de algo que eu já queria, ou seja, valor, ele já queria aquele tipo de tratamento. Aí ele se sente feliz por isso, aí você completa, faz o seguinte, vamos dar uma agora na primeira sessão e uma na revisão. Então, necessariamente, eu não precisei dar nenhum desconto para esse cliente para ele querer fechar comigo. Eu simplesmente agreguei valor. A reciprocidade agrega valor à sua oferta, ao seu produto. Então, eu agreguei valor dando uma cortesia. Essa cortesia pode ser que eu coloco aqui no início ou no final. Você pode dar no começo da oferta, você já comentar sobre esse tipo de sobre essa cortesia, sobre algo que você vai oferecer para ele, ou ao finalzinho, já às vezes é válido também você deixar esse efeito para depois. O cliente fechou com você direto, aquele cliente que às vezes já chega, já está muito decidido, fecha sem você fazer muito esforço, ainda assim você pode gerar o gatilho mental da reciprocidade para cativar esse cliente e ao final você oferecer esse tipo de tratamento. Também para tratamentos com sessões, né? Se você tem um tratamento que você faz 5 sessões, o paciente fecha, você não ofereceu cortesia nenhuma. Ao final, na última sessão, você fala, eu vou te dar uma sessão desse tratamento a mais de cortesia para que você possa ter o seu resultado ainda melhor. Isso sim ativa esse gatilho mental. Um outro detalhe na prática de como você vai colocar isso é entregar mais do que o prometido. Se você prometeu que vai cumprir algo, vou dar uma pausa aqui, se possível, é claro, se você tem como deixar melhor, fazer mais do que aquilo que você está prometendo, aí sim você faça. Se não é possível, então não faça uma promessa que não tem como cumprir, porque senão isso tudo aqui cai por terra. Até o seu resultado, tudo aquilo que você conversou antes vai por água abaixo. Mas se você prometeu, aí a questão da cortesia, se o tratamento fechado foram 5 sessões, você entrega mais do que o prometido. Ao final você dá uma 6ª sessão. Se o tratamento fechado foi o Botox, eu entrego mais do que o prometido. Eu dou uma sessão de colágeno. Se foi o Botox para esse terço superior, eu notei que o nariz do paciente abaixa um pouquinho, ou o sorriso está um pouquinho caído, eu posso dar uns pontinhos aqui para melhorar esse detalhe, eu faço a aplicação aqui e, vou dar um pontinho aqui e aqui a mais para você, para a gente fazer esses detalhezinhos para melhorar um pouco mais essas questões, essas ruguinhas que eu estou observando no seu rosto. Mais do que o prometido, algo que não foi comentado, que não foi tratado, mas que você pode fazer, né, que eu posso entregar para o cliente e vai gerar esse sentimento no seu cliente. E como eu já falei aqui em cima, eu vou repetir aqui embaixo, entregar valor. Aquilo que você vai entregar na prática a mais precisa ter valor para o seu cliente. Não adianta oferecer qualquer cortesia, porque o que funciona para um não funciona para outro. Precisa ter
ser genuíno, tá? Então, precisa ter valor para aquele cliente, você precisa entender o que é valor para aquele cliente, o que é valor para aquele cliente. Então, automaticamente, o seu cliente vai ter essa necessidade, vai se sentir na vontade de fechar e de estar ali com você, de querer você como profissional por conta do valor que você está agregando para essa pessoa. Então, esse é o gatilho mental da reciprocidade, é um gatilho mental que é relativamente tranquilo de você colocar em prática, mas ele precisa ter integridade e ser genuíno. Não adianta forçar que ele não funcione. Então, vamos para o próximo gatilho mental, que é o gatilho mental da escassez. Isso mesmo. Eu tenho na minha mente que esse gatilho mental, ele é um gatilho que praticamente fecha. É o gatilho que vai matar ali, vai fazer o gol. Colocou a bola na frente do gol, esse é o atacante que chega para só empurrar para a rede. É o gatilho mental da escassez. Ele é um gatilho mental opcional. Você não é obrigatório usá-lo. Você não é obrigado a usar esse gatilho mental. Então, o gatilho da escassez é um gatilho que você pode colocar ou não no seu atendimento. Como o próprio nome diz, escassez. A gente tem a mania ou o hábito de gostar e querer mais tudo aquilo que tem pouco. Você pode ver que quem faz muito isso são as empresas de telefonia, que sempre, ou tecnologia, né? Que sempre lançam um aparelho ou uma tecnologia versão limitada. Exemplo, o iPhone fez lá o 7 Plus, fez o iPhone 7, o 7 Plus, era a versão normal. De repente ele fez a versão Red, ele tinha a capa vermelha, e essa era uma edição limitada. Aquele ali vendeu naquele período muito mais do que todos os outros da mesma linha, que não mudava em questão de qualidade do produto, só mesmo por conta de detalhezinhos a mais daquela edição limitada. As pessoas queriam mais. Então, tudo aquilo que é escasso, a gente tem a necessidade de querer mais. A gente muito usa um exemplo chamado, que a gente fala assim, a última Coca-Cola do deserto, porque no deserto você está com sede. Quando você tem Coca-Cola aos montes, você ou não gosta, ou não quer, ou não dá valor. Se você sabe que é a última, aí você passa a querer mais. Eu ouvi uma história sobre a própria Coca-Cola, que teve uma época em que a Coca-Cola tentou reformular, né, refazer a fórmula, e aí ela começou a divulgar. Nos testes foi muito bom, deu muito certo. Todas as pessoas que testaram a nova fórmula da Coca-Cola gostaram do novo produto. Só que quando foi implementado no mercado a nova Coca-Cola, as pessoas simplesmente preferiam comprar. Por quê? Foi anunciado que a nova Coca-Cola estava entrando e a fórmula antiga estava saindo de linha. E as pessoas preferiram comprar a antiga e deixaram a nova de lado. A antiga estava acabando nos estoques dos mercados, dos locais que vendiam, e a nova estava ficando. E eles não entenderam por quê. Simplesmente pelo fato de que eu tinha aquela, eu não dava muito valor. Agora que eu sei que vai acabar, eu quero. Esse é o sentimento que o gatilho mental da escassez gera. Vai acabar, então eu preciso. Quem faz muito isso? Agência de viagem, agência de turismo. Só até amanhã, esse valor na passagem. Aí você fica assim, é mentira. Mas e se realmente acabar? E se amanhã não tiver? O que eu vou fazer? Se amanhã não tiver, eu vou perder essa oportunidade. Falei um detalhe aqui muito importante. A escassez só funciona se o seu cliente enxergar o seu produto, aquela oferta que você está fazendo, como uma oportunidade. Se não for uma oportunidade para ele, isso aqui não vai valer. Esse gatilho mental não vai ter efeito. Então ele precisa enxergar como uma oportunidade.
não sendo oportunidade, não tem efeito. Se ele enxergar isso como uma oportunidade, com certeza você fazendo aquela promoção e tendo usando o gatilho da escassez, que é basicamente tem tantas vagas ou vai acabar até amanhã, o seu cliente vai pensar, caramba, eu preciso fechar porque senão eu vou perder. Esse gatilho mental, ele é um dos que mais funciona para fechar a venda. Então, quando você está ali com o seu cliente e aí você faz a oferta para ele e aí ele está indeciso, não sei, vou pensar, usar o gatilho mental da escassez vai te dar uma potência de persuasão para você fechar a venda. Olha, essa oferta que eu estou te passando aqui, ou essa cortesia do gatilho da reciprocidade, isso que eu estou te oferecendo é uma oportunidade que a gente só consegue oferecer hoje, tá? Então, se você não fechar hoje, eu não te garanto que eu vou conseguir manter isso para outro dia, ou eu não vou conseguir manter isso para outro dia. Então, se você realmente quer aproveitar essa oportunidade, quer aproveitar para fazer algo que está te incomodando, para resolver esse problema que te incomoda, essa oportunidade é agora, não deixa isso para depois. É assim que você fecha a venda, que vai te ajudar, esse gatilho vai te ajudar a fechar a venda com o seu cliente, né? Vai te ajudar a fechar a venda com o seu cliente. Então, o próximo detalhe sobre o gatilho da escassez é que ele precisa ser autêntico, tá? Não adianta fingir o gatilho mental da escassez. Vai acabar, tem 10 vagas, mas aí ocupa as 10 vagas e você mantém a oferta aberta. Vai acabar amanhã e passa amanhã e não acaba. A escassez precisa ser autêntica, senão ela vai perder o efeito e você não vai conseguir usar esse gatilho posteriormente. Você vai perder credibilidade, tá? A falta do gatilho mental, na verdade o uso errado do gatilho mental da escassez diminui a sua credibilidade. O seu cliente vai passar a não acreditar em você quando você falar sobre alguma oferta e tentar usar esse gatilho mental. E qual é o time, qual é o momento de utilizar o gatilho mental da reciprocidade? Depois da oferta. Não adianta tentar colocar gatilho mental da reciprocidade no começo do atendimento. Já começar atendendo um cliente, olha, hoje eu vou te passar uma oferta que é imperdível, só hoje. Mas vamos conversar primeiro aqui. Me diz os seus dados, as suas informações de saúde. Como é que você está? Tem pressão alta ou baixa? O que está te incomodando? Lá na frente você já jogou isso, o seu cliente nem quis ainda o seu produto, você nem gerou interesse nele, nem gerou essa vontade. Essa oferta imperdível não é imperdível para ele. Ele não tem essa sensação que ele quer o seu produto. E isso não é uma oportunidade para ele. Por isso, o momento certo de usar a escassez é depois da oferta. Porque antes, foi o que eu acabei de falar aqui, você precisa gerar desejo. O cliente não vai entender a oferta como uma oportunidade ou como imperdível. Ele não vai ter essa sensação de escassez se ele não deseja, se ele não enxerga valor naquele seu produto. O iPhone, ele só foi desejado a versão limitada porque as pessoas sabem que é um produto de valor, porque as pessoas desejam esse produto. Então, você precisa gerar desejo. E um outro detalhe, o último detalhe que é importantíssimo,
que tem relação com a autenticidade do seu produto. Falou que vai acabar, então acabe. Se você disse que vai acabar aquela oferta, você precisa encerrar. Você precisa acabar realmente a oferta. Não adianta, é só até amanhã. É até amanhã de qual dia? É até amanhã e aí amanhã vira o outro amanhã. O seu cliente vai perder a credibilidade em você. Se você falou que vai acabar, acabe com a oferta. Se só tem 10 vagas, só tem 10 vagas. O máximo você pode usar uma vez, olha, abrir mais 5, mas isso tira a credibilidade da sua oferta, do seu gatilho da escassez. Como, por exemplo, eu vi perto da minha casa, tinha não perto, na verdade no caminho para minha casa, tinha uma clínica de estética, que num determinado período eles colocaram uma placa, escrito assim, promoção de Botox, de 1.280 por 750. Só por tempo limitado. Na verdade, não é tempo limitado, não. Apenas este mês. Era isso que estava. Promoção, 1.280 por 750, apenas este mês. Aí você analisa, né, essa promoção. O desconto que estava sendo dado era de R$530, ou seja, uma média de 40% de desconto. É um desconto muito grande. Pode ser dado? Sim. Pode ser genuíno? Sim. Mas ele tem um objetivo escasso, né, de escassez, de atrair alguns clientes e só. Porque se você perde o seu valor, se você perde o seu lucro, você não tem ganho em cima daquilo. Mas quando você faz esse tipo de oferta, você diminui o seu valor do produto, o seu valor como profissional. Então, é muito arriscado usar esse tipo de oferta, tá? Mas a oferta estava ali, só esse mês. Outro detalhe que na minha visão estava errado era eu colocar isso numa placa. Mas cada um com a sua oferta, e depois eu vou ter até um capítulo lá no Instagram, vou ter até uma postagem no Instagram sobre a promoção que mata o seu negócio. Sobre a oferta e a promoção que mata você como profissional. Mas destrói o seu negócio, mas depois a gente comenta sobre isso. E aí, tá bom, só este mês, era mais ou menos dia 20, até então 10 dias até o final do mês, botou um tempo limitado. Mas aí no mês seguinte a oferta estava lá ainda, a placa estava lá. No outro mês a placa estava lá. E passou-se um ano e a placa ainda estava lá. 1 ano. Aí eu te pergunto, qual cliente acredita que aquilo é uma promoção? Se ele não fez, alguns acreditaram no início, fizeram achando que era uma promoção. Depois um Botox que dura de 4 a 6 meses, 6 meses depois o cliente voltou, ele pegou a mesma promoção, ou seja, para ele já perdeu o efeito de promoção. Para um cliente que nunca fez, mas passou ali na frente várias vezes, e aí viu aquela promoção mês após mês após mês. No início ele não conseguiu fazer por qualquer motivo, mas depois ele parou de acreditar. Não é promoção. Quando eu tiver condições eu venho, quando eu puder eu venho. E vai enrolar e achar quando der. Por quê? Porque não é promoção. Se aquilo ali está ali 1 ano, ninguém vai acreditar que aquilo custou um dia 1.280. Então, para o seu cliente, nunca foi 1.280. 750 é o preço. Aí você entende que baixou o valor, perdeu valor. Não perdeu preço, perdeu valor o tratamento. Por isso, a escassez, se você não for acabar, então não coloca a promoção. Ela precisa acabar. Eu mesmo usei uma promoção. No Dia dos Namorados, eu falei, se você quer fazer o seu tratamento e tal, tinha todo o slogan. E aí, basicamente, era para você fechando o seu tratamento, você ganhava um desconto para um parceiro, para o seu parceiro, aí eu até estendi para o seu amigo, para a sua amiga.
se você trouxer junto com você naquele dia, porque foi numa sexta-feira, dia dos namorados, naquele dia a gente fez essa oferta e aí colocou só para aquele dia. Passou aquele dia, muita gente perguntou, não tem, foi só aquele dia, tá bom? Então, se falou que vai acabar, acabe, para você não perder o valor. E na prática, como é que a gente faz isso na prática? Eu basicamente já joguei aqui várias informações de como se coloca o gatilho mental na prática, e uma dessas formas de colocar esse gatilho na prática é a oferta. Então, é você fazer uma oferta, tá? Para aquele cliente, que essa oferta, esse tipo de oferta só vale por hoje. Eu só estou fazendo esse tipo de oferta hoje para você. Então é uma oferta personalizada, só aquele cliente tem aquela oferta. Então você pode colocar ele na oferta. Você pode colocar o gatilho mental da escassez também no tempo. Só até a semana que vem. Somente neste dia dos namorados vai valer. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Só no dia dos namorados vai valer essa promoção, essa oferta. A outra questão: promoção. E entenda uma coisa, promoção não é sinônimo de desconto. Nem toda promoção você precisa fazer uma promoção dando desconto. Você pode agregar valor a essa promoção. O seu tratamento com algo a mais. O seu tratamento feito a mais. Não necessariamente precisa baixar o valor, tá? Você não precisa botar uma placa na frente da sua clínica dizendo que é uma promoção. Oferta e promoção são coisas diferentes. A oferta é o que você está ofertando especificamente para o cliente. Tá? Aqui, nesse caso, estou falando de coisas diferentes. É uma oferta única para o cliente, específica para aquele caso. O tempo, que é só hoje ou só até semana que vem, tem que entrar dentro desse fator aqui, tem que acabar. A promoção, que é quando você faz uma abrangente, mas não necessariamente significa só valor, tá? Então, você não precisa diminuir, não necessariamente significa só preço, você não precisa diminuir o preço, você pode agregar valor à sua promoção. Outra forma de você gerar escassez na prática, no seu atendimento, é quantidade, tá? Quantidade. Então, você pode colocar apenas 10 vagas. Então, essa promoção é válida enquanto durarem os estoques. Olha, eu vou dar 20% de desconto no preenchimento labial enquanto durarem os estoques. Ou para as 10 pessoas que fecharem primeiro. Isso é você colocar a escassez na quantidade, mas precisa ter integridade. Eu vou repetir isso aqui. Se você falou que são 10, são apenas 10. E outra forma de gerar escassez nisso é divulgar as vagas, ou mostrar a agenda. Se você está fazendo uma oferta, que nessa oferta você tem 10 vagas, você pode fazer uma divulgação e colocar escassez em cima da escassez. Eu só tenho 10 vagas, isso já é escassez. E aí você de repente faz um anúncio, 5 já foram fechadas, restam apenas 5. Você colocou mais escassez em cima daquilo. Pessoal, falta apenas 3 vagas, 2 vagas, é a última vaga, quem pegar acabou. Isso é você colocar a escassez em cima da escassez. Pode ser usado numa divulgação, numa publicação sua na internet, no seu Instagram, na sua rede social, ou
no próprio atendimento. Olha, eu tenho essa promoção aqui, ela está válida até durar as vagas. São 10 vagas que eu abri para os pacientes para fazerem essa promoção, 20% no preenchimento labial, por exemplo. E só que só tem 2 vagas. Então, se você não fechar agora comigo, é bem capaz de que os outros pacientes que estão esperando na recepção ali para fazer a avaliação fechem, e aí você vai perder. Se algum dos pacientes que não decidiram antes ligar, me mandar uma mensagem e fechar, você vai perder. Então, você colocou escassez em cima da escassez de maneira genuína. E chega uma hora que você vai precisar falar para algum cliente seu. Infelizmente não dá, já acabou, para aquele cliente entender o valor. Ou você anuncia oferta encerrada, para que os outros entendam, caramba, eu realmente perdi. Quando esse profissional fizer uma promoção de novo, fizer esse tipo de oferta, colocar esse tipo de oferta à disposição, eu preciso pegar, porque senão vai acabar. Então, divulgar as vagas, mostrar o andamento desse processo faz você colocar escassez em cima da escassez. Então, não dê mole, não dê vacilo, não perca essa oportunidade de usar o gatilho mental da escassez para fechar a sua venda. Então, muito obrigado por assistir a esse conteúdo até aqui. Coloque em prática na sua avaliação. Aproveita que os trabalhos estão voltando, está diminuindo esse ritmo de quarentena, de pandemia. As clínicas estão abrindo, ou seja, num ritmo devagar, você vai voltar a atender. Aproveite para colocar em prática de maneira tranquila, sem aquela agitação de muitos atendimentos, para que você possa praticar e fazer a sua avaliação estar em outro nível. Então, até o próximo conteúdo. O próximo é a última aula, na verdade essa aqui foi a última aula. O próximo é um conteúdo bônus que eu vou dar para vocês, finalizando essa série dos gatilhos mentais na prática.